Olá, pessoal do primeiro ano, professor Fernando Rosário, para fazer uma breve revisão para a AV2 de itinerários históricos. O assunto principal da nossa AV2 está contido nesse vídeo. Idade Média, feudalismo. Vamos ver o que a gente consegue reforçar daqui, tá bom? Assista esse vídeo e você estará preparadíssimo para a prova. Quando a gente fala em Idade Média, a gente tem que lembrar que na linha do tempo, quem criou o termo Idade Média foram os historiadores do Iluminismo do século XVIII, que se achavam muito inteligentes e achavam os gregos da antiguidade muito inteligentes. E entre esses dois períodos, eles falaram, aconteceu algo no meio aí, Idade Média. Talvez o melhor termo para caracterizar seria Idade Feudal ou Idade Teocêntrica. Só que já está em uso o termo Idade Média. A gente vai usar sabendo que é algo que tem um preconceito implícito, algo que parece que não tem valor em si, apenas comparativo. Pior ainda é quando usavam, hoje em dia já praticamente não se usa, o termo Noite dos Mil Anos ou Idade das Trevas. Por que Noite dos Mil Anos? Porque a Idade Média vai oficialmente da última invasão bárbara, 476 depois de Cristo, até mais ou menos as grandes navegações, 1492, né? Enfim, depende da linha do tempo. Alguns também falam da última invasão bárbara. Eu falei que vai desde a última invasão bárbara, não, vai desde a primeira invasão bárbara até a última invasão bárbara, os turcos invadindo Constantinopla, tá bom? Então, o que eu preciso que você saiba aqui sobre a Idade Média? Além deste preconceito, eu quero que você saiba que foram construindo grandes catedrais, como a Catedral de Notre Dame, onde eu fiz a minha primeira comunhão. Mentira, não foi lá não. Mas enfim, só para ficar engraçadinho aí. O grande sistema econômico da Idade Média é o feudalismo, tá? Então você deve saber que no feudalismo existiam relações de suzerania, quem manda, e vassalagem, quem obedece. Um senhor feudal era o suzerano de um servo, mas o senhor feudal podia estar nas terras de uma pessoa que tinha mais terras do que ele e sublocava o feudo. Você deve saber que quem manda é o suzerano, quem obedece é o vassalo. Mas o melhor termo, assim, para ficar mais fácil nas nossas relações, é que o dono da fazenda com muralhas em volta era o senhor feudal. E quem pedia proteção para morar dentro do feudo era um servo. Só que para a gente entender como o sistema feudal começa, a gente tem que relacionar com o final do Império Romano. Lembra que no final do Império Romano, a política de recompensas estava entrando em colapso. Por quê? Porque praticamente não existiam mais terras para serem conquistadas no mundo conhecido. Os romanos tinham conquistado praticamente tudo que era conhecido. E se os soldados não tinham mais recompensas, eles abandonavam o exército. Com menos soldados no exército, menos conquistas. Com menos conquistas, menos recompensas. Com menos recompensas, menos soldados, menos conquistas, menos recompensas, menos soldados. E isso vira um círculo vicioso. Com menos soldados, dois grandes problemas aconteceram em Roma. As revoltas internas, que não tinham soldados para reprimir, mas as invasões bárbaras. Ostrogodos, visigodos, celtas, vikings, francos invadiram os territórios romanos. Eles invadiam principalmente zonas urbanas. Não vai invadir uma fazenda, vai sair com uma vaca nas costas ou com um porquinho debaixo do braço. E as pessoas surgiram das zonas urbanas para as zonas rurais. A gente diz que houve uma ruralização europeia. Mas as zonas rurais já tinham donos. Os ex-generais do exército romano, que tinham conquistado as terras e colocado muralhas em volta, já que eles são pessoas muito ligadas na proteção. E para você morar dentro de um feudo, você tinha que pagar 3 taxas. Vamos dar uma olhadinha de perto nas 3 taxas. O mundo inteiro cabe no nosso quintal. Não, não são essas taxas que nós estamos falando, não, tá? As 3 taxas que nós vamos falar são essas daqui, talha, corvéia e banalidades.
talha é dar metade da produção para o senhor feudal, como se fizesse um corte, um talho na sua produção, metade para o senhor feudal. Corvéia, trabalhar de graça 3 dias da semana nas terras do senhor feudal, no manso senhorial e não na sua terra. De tanto trabalhar debaixo do sol, a cor da pele ficava véia, corvéia. Banalidades, pagar para usar as benfeitorias do feudo. O forno, o poço, o moinho. Em troca disso, você tinha que pagar uma taxa. É banal, todo dia você tem que usar o forno, o poço, o moinho, por isso banalidades. Ah, professor, se eu tivesse que pagar essas 3 taxas, eu acho que eu fugiria do feudo. Eles também. Só que eles tinham medo de 2 coisas: da cruz e da espada. Sempre dentro de um feudo era permitido morar alguém do clero, um padre, um bispo. E a mentalidade da Idade Média era uma mentalidade teocêntrica. Aquela onde tudo que acontece é porque Deus quis. E eles tinham muito medo de, se não respeitassem a vontade de Deus ditada pelos padres da Igreja Católica, que eles iriam perder a salvação, que eles iriam para o inferno. Então, se o padre falava: olha, o senhor feudal, que me faz um monte de favor aqui, me deixa morar de graça dentro do feudo, é lógico que essa parte eles não falavam, ele é um enviado de Deus para a sua proteção. Se não fosse por ele, você estaria morto pelos ataques dos bárbaros. Então, você não pode se revoltar, você não pode fugir. Você deve servir a sua vida àquele que te protegeu. Um servo serve. Os que não acreditavam muito neste discurso da Igreja Católica também tinham medo de fugir dos feudos, porque os bárbaros estavam atacando as zonas urbanas. Eles só vão começar a sair dos feudos quando os bárbaros se sedentarizarem, quando ficarem em lugares fixos. Mas durante boa parte da Idade Média, os bárbaros faziam as suas invasões nômades. Não é à toa que o termo bárbaro, ainda hoje em dia, ele é um adjetivo para coisas boas e para coisas ruins. Você precisa esperar o contexto. Eu posso falar que ocorreu um crime bárbaro, eu posso falar que eu tive um final de semana bárbaro. Por quê? Porque os bárbaros causavam essa dupla emoção quando eles chegavam. Eles causavam medo, raiva, mas eles também causavam admiração de tão organizados que eles eram. Então, não vou ver este videozinho. Um vídeo dentro de um vídeo vai ficar complicado. Já falamos que a mentalidade teocêntrica, onde o sobrenatural é maior do que o natural, predominava na Idade Média. Eles tiveram um movimento chamado Cruzadas, em que eles tentaram reconquistar terras com os árabes, tomaram um couro, mas aprenderam alguns elementos que até hoje em dia são utilizados, como, por exemplo, os números arábicos, como conhecimentos de medicina, conhecimentos matemáticos, da literatura. E na filosofia da Idade Média, a gente tem 2 grandes representantes. Um chamado Agostinho, que diz que tudo que acontece... só um pouquinho, algumas das contribuições árabes, tá? Então, houve uma derrota militar e cristã, mas já imaginou fazer esta conta em matemática? 2.223 dividido por 22, que é difícil, mas seria muito mais difícil se fosse com os algarismos romanos, né? Teve contribuições na culinária, eu vou comer esse quibe aqui, essa esfirra, na medicina, na literatura, como As Mil e Uma Noites, né? Muito bem. Outra coisa que você deve saber, aí da Idade Média, então, é o Agostinho. Não é esse Agostinho da Grande Família. É este Agostinho e esse Tomás de Aquino. O Santo Agostinho para os católicos e o São Tomás de Aquino. Em filosofia e história a gente vai chamar só de Agostinho e Tomás de Aquino. O Agostinho falava que tudo que acontece já está predestinado por Deus, está tudo a gostinho de Deus, como Deus gosta. Já Tomás de Aquino falava: não, as pessoas têm livre arbítrio, livre decisão. Aqui no presente você faz escolhas que podem mudar o seu futuro. Então, os 2 jeitos de vocês lembrar: Agostinho dizia que estava tudo a gostinho de Deus. Tomás de Aquino falava: aqui no presente você faz escolhas que mudam o seu futuro. Bom jeito de lembrar, não? E os 2 grandes estilos arquitetônicos? Os 2 grandes estilos arquitetônicos são o gótico, com ogivas, tá? Esse teto em forma de
parece que míssil, grandes tetos, vitrais coloridos. Um exemplo disso é a Catedral de Notre Dame. Esse estilo arquitetônico queria te dar a impressão de que você estava no paraíso. Já imaginou? Você anda por uma igreja, raios de luz coloridos vêm, um órgão tocando. Você tem a sensação de paraíso. Já o estilo românico, com paredes grossas, poucas janelas, o teto é mais em arco, abóboda, né? Era para te dar a impressão de que você estava numa fortaleza, que Deus te protege. Então, esses são os dois grandes estilos arquitetônicos da Idade Média, estilo gótico e estilo românico. A maioria das pessoas, mas é lógico que gosto é gosto, costumam gostar do estilo gótico. Então, se for o seu caso, você fala, eu gótico mais desse. E o românico, é só lembrar que Roma tem a ver com exército, proteção. O românico é mais ligado à proteção, a paredes grossas, né? Gente, eu espero que tudo isso tenha servido para você se lembrar de quais são os preconceitos contra o termo Idade Média, quais são as taxas feudais, o que é teocentrismo, acreditar que tudo que acontece é porque Deus quis, Agostinho e Tomás de Aquino, estilo gótico, estilo românico. Que você tenha uma excelente AV2 em História. Até a próxima, pessoal!